E aí, gente, como vocês estão? Vocês estão bem? Vou colocar vocês aqui pra gente bater um papo sobre esse papo. Eu acho que vai ajudar muito as mães de primeira viagem, né? De crianças e bebês aí, principalmente crianças de 2 anos. Eu tô aqui no meu ateliê /gráfica. E aproveitar que é a luz e que eu finalizei o meu cabelo. Inclusive, olha, eu ainda tô até com roupa de academia. Eu finalizei isso com o meu cabelo e na torneira. Me julguem. Porque eu não ia tomar banho agora, vou tomar banho só mais tarde. Porque eu tinha muita coisa pra fazer, eu ia suar, então... Mas eu tava agoniado com o meu cabelo, então eu finalizei ele pra poder tirar essa fadiga. Não sei se vocês me entendem, mas enfim. Gente... Hoje vai ser um bate-papo com vocês aqui bem rápido. Eu tava refletindo sobre choro e birra de criança. Gente, quem é mãe de primeira viagem, eu tenho certeza que passa por isso e que sofre ali um pouco, dependendo também do seu temperamento, né? Como que tá a sua questão do amor. Depende também do amadurecimento da pessoa, né? Se a pessoa é uma pessoa madura e tudo mais. Mas vamos falar aqui sobre birra e sobre choro de criança /bebê. Como lidar? Eu, como mãe de 2, eu acho que eu tenho uma propriedade para falar sobre isso, porque aqui em casa isso tem muito. E eu acho que parte muito do princípio de que você, mãe, tem que entender que as crianças, principalmente os bebês ali, 1 ano, 2 anos, bebê 1 ano, 2 anos é ótimo, né? Bebê, idade de bebê, meses, né? E crianças de 1 ano até 2 anos, né? Gente, parte muito do princípio que as crianças só sabem chorar. A linguagem, é o jeito que elas têm de se comunicar, né? Frustração, tristeza, raiva, calor, frio, cocô na fralda, quer um brinquedo e você não pode dar, quer um doce e você não vai dar naquele momento, quer beber muita água, como é o caso esse aqui, se deixar, gente, ele estourou a barriga dele de água. Então, acontece muito. Para, Guto, essa tesoura, não pode brincar com a tesoura. Ó, tá vendo? Vai ficar só segurando, ok? Tá bom? Como lidar, né? Partindo desse princípio, que as crianças, essa é a linguagem delas. Quando você entende isso, principalmente quem é mãe de mais crianças, né? Que tem mais de um em casa, vai acontecer de a casa estar um caos e todos os filhos estarem chorando no mesmo momento. E aquilo ali pode te paralisar, pode deixar com muita raiva. Como lidar? Como que eu lido, né? Qual que é a minha dica? É você se instalar na realidade. Você precisa você não pode entrar dentro, como que eu posso dizer? Você não pode se instalar dentro do caos junto com a criança e você não pode ver aquele sofrimento como o fim do mundo. Tem que ser muito prática e rápida. Essa é a minha experiência, tá bom? Então, por exemplo, tem uma criança chorando, mais de uma criança chorando. Por exemplo, você tem um bebê e tem uma criança de 2 anos. Criança de 2 anos, gente, está ali no salto de desenvolvimento muito, 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 muito grande. E começam as birras. Pode começar antes, pode ser que você nem passe por isso. Mas, em geral, com 2 anos começa a fase das birras. Então, você vai ter choro o dia inteiro na sua casa, provavelmente. E se você não aprender e não souber conviver com isso, você vai viver estressado, você vai se irritar, você vai... Você vai descontar naquela criança. Então, não se instala dentro daquele sofrimento da criança. Você, como mãe, uma pessoa madura, né? Você vai entender o que aquela criança está passando. Você vai tentar tirá-la dali. Como fazer isso? Uma criança de 2 anos está numa birra absurda. Muitas vezes, você falando, não faz isso, ou dando o que a criança quer, você não está ajudando. Você está tornando a criança mais madura ainda. E o nosso papel de mãe é torná-los maduros, né? Eles não serão crianças para sempre. Eu sempre falo isso, eu crio os meus filhos para que eles sejam adultos funcionais, porque eles não serão crianças para sempre. Então, eu tento tirar eles sempre daquele sofrimento, ali o mundo se acabando,
E se for, por exemplo, um bebê, bebês não tem muito isso de birra, essas coisas. Quer dizer, o Guto, olha só, o Guto com... Senta. Não, você vai sentar. Não. Vai sentar assim? Vai. Quero contar. O Guto com meses de vida, eu sempre vi ele como uma pessoa muito colérica. Então, com meses de vida, ele sempre foi uma criança muito enraivada. Então, sim, ele já tinha birra, estresse, por ele não conseguir as coisas ali. Ele nem sabe o que ele tá querendo, na verdade, mas já tá com raiva. E esse era o Guto. Ok. Mas na maioria não. Mas nos outros temperamentos, né? Se você já consegue identificar o temperamento do seu filho, por isso é importante estudar sobre os temperamentos. Você vai entender que muitas vezes aquele choro é um frio da criança, aquele choro é um calor, dá um banho naquela criança, é fome, é sono. Tem que ver se a rotina tá bem redondinha, porque criança, gente, requer muita previsibilidade. Então, rotina é ótimo para criança. Muitas vezes as coisas vão se resolver com uma rotina. Sono no horário certo, soneca no horário certo, né? Comida no horário certo, tomar banho, previsibilidade. As crianças amam isso, tá? Tem muita gente que acha que, ai meu Deus, coitado, seus filhos sempre dormem nesse horário, entre 8h30, 8 horas, 8h30, sim. E é isso que me ajuda, por isso que eu consigo fazer minhas coisas, eu sempre falo isso, entendeu? Aí, tem muita gente que acha isso maldade, colocar as crianças pra dormir toda vez no mesmo horário. Gente, as crianças amam isso. E para os adultos conseguir cuidar daquelas crianças, é importante ter essa previsibilidade para você saber que você vai ter aquele tempo, né? E as crianças ficam calmas. Então, essa é uma dica assim de ouro. Tenha rotina com os filhos de vocês. E sobre como lidar com o choro de um bebê, né, gente? O choro é assim, depois que você tem um filho, você tem que entender que ele vai fazer parte da sua vida. Depois que você coloca isso na sua cabeça e se instala nessa realidade, você não vai sofrer com isso. Resolveu o que tinha pra resolver com o seu filho, não tá com fome, não tá com sono, não tá com nada. Ah, tá ali meio estressadinho, às vezes nem é um choro e você já quer intervir, pegar aquela criança. Deixa a criança ali no tapetinho, deixa a criança, acostuma a criança no chão, bebê conforto. No chão que eu digo com tatamezinho, né, almofadinha e tal. Vocês me entenderam? Mas acostumar desde cedo a criança a estar sozinha, sem estar totalmente, nem 100% nos seus braços. Ai, vai chegar gente, tenho certeza que vai falar, ai, mas eu vou dar colo tá bom? Eu tô falando da minha experiência e como que eu resolvi não me frustrar, como que eu resolvi ser uma pessoa que consegue cuidar dos seus filhos, que não negligencia. Eu faço assim, tá? Desde cedo eu acostumo meus filhos a ficarem no chão, desde cedo eu acostumo meu filho a ficar bebê conforto, no berço, vai pra cama, estressou da cama, pega um pouquinho no colo, balança na rede, coloco pra dormir. Ah, acordou? Chão de novo. Ah, já mamou? Bebê conforto. É assim que eu faço com os meus filhos. Então, se instalar na realidade, eu acho que faz muita diferença. E se for uma criança, né, ali os 2 anos, né, começa as fases das birras, é assim, paciência. Porque toda mãe vai passar por isso. Pode ser que você não passe e pode ser que você passe, mas seja menos difícil, né? Porque tem crianças que são bem fáceis de lidar, né? Agora tem outros temperamentos que requerem um pouco mais de nós, né? Então, nessa fase dos 2 anos, por exemplo, do Guto, gente, ele tá batendo o pé pra mim 24 horas por dia. Bate o pé pra mim, me mostra as coisas pra jogar em mim, tá desse nível. Então, muita paciência. E tirar aquela criança, eu faço assim, quando o Guto tá em alguma situação desse jeito e que ele quer bater em alguém porque ele quer descontar nas coisas, então eu tento tirar ele daquela situação. Se ele tá chorando muito, estressado, tentando descontar em alguém sua raiva, eu já tiro ele dali. Então, Guto, olha o passarinho voando, então eu pego ele no colo, mostro o passarinho voando, nem tem passarinho voando, mas a gente tem que usar a nossa imaginação, tirar as crianças daquele momento, sabe? Eu acho que isso ajuda muito. Mas a gente também tem que ter um equilíbrio. Seu filho começou a chorar, você vai pegar ele no colo e vai passear a casa inteira, vai dar tudo que seu filho quer. Não, tem que ter um equilíbrio, como eu tô falando. Às vezes você precisa deixar seu filho passar por aquele momento para que ele se desenvolva.
Você precisa, às vezes, deixar com que ele tente se acalmar sozinho. Dá um tempo, sabe? Tem que ter eu sempre falo, a maternidade é um equilíbrio. Gente, esse foi o vídeo. Ficou um vídeo um pouco mais longo, né? Que eu não tô acostumada ainda. Comecei no YouTube há pouco tempo, né? Mas eu não tô acostumada a fazer vídeos assim, com essa duração. Mas espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Sendo mãe de 2, como que eu lido, né, com as birras, choro e etc. E os ranger de dentes que sempre tem. Maternidade é isso, gente. Se acostume. Vocês vão ouvir choro. Às vezes o dia inteiro, às vezes vai ser dia maravilhoso, que não vai ter choro, que vai estar todo mundo bem. Mas às vezes não, às vezes vai estar o caos. Ainda mais se você tem filhos próximos. Posso trazer um outro vídeo falando pra vocês como que é a minha experiência tendo 2 filhos com idades bem próximas. Por exemplo, a Ana vai fazer 4 anos, o Guto 3. Então tem um espaço de tempo muito pequeno. Muito pequeno é ótimo, né? Português. Mas enfim, gente, se inscrevam no canal, deixem um like, deixem nos comentários também se vocês têm alguma dúvida. Se vocês gostaram do vídeo também. Eu amo falar sobre isso, gente, maternidade. Não sei se deu pra perceber, se deixar aqui eu falo horas e horas. Mas é isso, gente. Um beijo, até a próxima.